Olá, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar nessa aula sobre a obra da Cecília Meirelles, um pouco sobre a segunda geração modernista e como que a Cecília Meirelles se insere nessa geração, principalmente a partir das suas características biográficas, de como ela se localiza também historicamente na literatura brasileira. Para começar essa aula, como eu gosto de fazer, eu vou ler para vocês uma poesia da Cecília Meirelles, é uma poesia curta dela que se chama Motivo. E aí, se vocês quiserem curtir já e se inscrever no canal, né, fiquem à vontade. E depois dar o feedback. Bom, o poema, ele vai dizer o seguinte, então acompanhem. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias ao vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Bom, esse poema em si, ele nos ajuda a compreender um pouco da existência literária da Cecília Meirelles e da sua existência física. Vejam que eu quis separar existência literária de existência física, porque já no primeiro verso do poema ela fala assim: eu canto porque o instante existe. O que ela está separando? Ela está separando canto de um lado, que é a poesia, e o instante de outro. O instante é aquilo que passa. É aquele momento que a gente sabe que existe, mas sabe que já passou. É uma coisa passageira, é uma coisa efêmera. No entanto, o canto, a poesia é que permanece. E eu acho que esse tema percorre, eu tenho certeza, né? Esse tema percorre toda a poesia da Cecília Meirelles, que é a relação entre o eterno e o efêmero. Tanto é verdade que lá na última estrofe, ela vai falar assim: sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. A canção tem sangue eterno, por quê? Porque ela fica para a posteridade, é o eterno. Agora, eu, quanto poeta, um dia sei que estarei mudo e mais nada. Então, essa oposição, ela está marcando essa poesia da Cecília Meirelles e vai marcar as outras. Tanto é que algumas metáforas, algumas imagens que vão se fazer presente na poesia dela, é a imagem do vento. Aqui na segunda estrofe vocês vão reparar que tem uma frase que está relacionada ao vento. Atravesso noites e dias no vento. O vento, que é aquilo que você não consegue aprender, é impossível aprender o vento. A ideia da onda, o mar, a ideia da viagem. Então sempre essa ideia da passagem, daquilo que não é eterno, se contrapondo àquilo que é eterno. Para a gente entender isso, talvez nesse momento seja importante entender um pouquinho da biografia da autora. Então, vamos tentar entender como que a biografia dela está presente já nessa poesia, né? Como que essa poesia se constrói a partir de uma visão da Cecília Meirelles sobre o mundo, sobre a realidade. A Cecília Meirelles, antes mesmo dela nascer, ela perde o pai. 3 meses antes do seu nascimento, o pai dela morre. E ela, 3 anos depois do seu nascimento, ela vai perder a mãe. Ela também perde 3 irmãos. Ou seja, a imagem da morte, ela vai constituir uma figura muito presente na vida da Cecília Meirelles. Tanto é que em determinado momento ela vai dizer o seguinte, que por estar tão íntima à morte, ela em nenhum momento ela se preocupou com a ideia de ganhar
E também não o fez com nenhum espanto quando perdeu, porque ela sabe que tudo é transitório, que nada é fixo na existência, né? Eu acho que isso tende muito a ensinar pra gente, né? Mais um dado importante nesse momento, que a Cecília Meirelles acredita ter importado para sua formação, são duas características que fizeram e tiveram importância para sua literatura: a solidão e o silêncio. Para nós do século XXI pode soar estranho isso, né? Nós que estamos o tempo todo rodeados de pessoas, de grupos, mesmo e talvez até mais abstratamente do que concreto. A gente nunca sabe quando a gente está sozinho ou não. Mas a Cecília Meirelles, ela fala que essa solidão, ela fazia com que a imaginação dela tivesse que criar novos mundos mágicos e dar outros olhares para as próprias bonecas e para a vida ao seu redor. Bom, dito isso sobre a biografia dela, aí a gente já começa a aprender os temas que importam. Os temas importantes que aparecem, que se configuram concretamente na literatura da Cecília Meirelles é a solidão, é claro, a solidão, a saudade está muito presente e essas marcas, elas ficam registradas no espaço construído pela Cecília Meirelles, que é o espaço do oceano, e eu já adiantei porque o oceano, que é essa questão daquilo que passa, né? O oceano e suas ondas que estão sempre em movimento, que é o movimento, a ideia do movimento. Se você está em movimento, você não é fixo, então é aquela questão entre o efêmero e o eterno, que tanto o vento quanto o mar proporcionam nesse momento. Só para vocês verem como essa ideia, esses temas da solidão e da onda do mar estão presentes, eu vou ler a primeira estrofe de um poema dela que se chama Lei. A primeira estrofe vai dizer o seguinte: o que é preciso é entender a solidão. O que é preciso é aceitar, mesmo a onda amarga que leva os mortos. E esse poema é lindo, ele vai continuar, né? Mas assim, então, o que a gente precisa entender da obra dela é essa participação desses temas que vão completando a sua obra e que se dão através da realização entre aquilo que é eterno e aquilo que é efêmero. A primeira obra da Cecília Meirelles, ela é de 1919. Embora ela esteja inserida no modernismo, aqui vai um dado importante, embora ela esteja inserida no modernismo, algumas questões do simbolismo e do parnasianismo se farão presentes. Por quê? Porque ela vai estar numa linha mais intimista do modernismo, da segunda geração modernista. Vocês vão lembrar que no vídeo passado, quando eu falava do Vinícius de Moraes, eu falava que eles podem fazer sonetos, eles podem, inclusive, usar metáforas tão caras ao simbolismo, figuras de linguagem e a alteração, a assonância, tudo aquilo que os modernistas da primeira geração, eles rejeitaram. Eles rejeitaram no ímpeto de quebrar, né, com algumas regras literárias que se constituíam no parnasianismo e no simbolismo. No entanto, na segunda geração, eu não preciso mais romper. Agora eu posso construir uma literatura com mais tranquilidade. E aí eu vou trazer aquelas questões que compõem a nossa língua, as metáforas, as alterações, as assonâncias, que outras correntes utilizaram tanto, eu vou repensar e trazer agora de novo para a linguagem. E isso a Cecília Meirelles vai fazer muito na segunda geração do modernismo. Por isso que ela vai estar inserida no momento mais intimista dessa segunda geração. Outra coisa, uma característica presente na poesia dela é o jogo de imagens e som. Eu vou daqui a pouco, em algum momento, mandar um vídeo para vocês analisando uma questão da UEM que vai trabalhar com isso, tá bom?
a musicalidade presente na poesia dela, uma questão de subjetividade, o eu aparece. Tem um poema dela que se chama Retrato, eu vou deixar vocês pesquisarem, que fala muito do eu, da idade, da formação, desse se olhar no espelho, né? Você sabia que essa cachorra que late é a TT? Entendeu? Essa é a TT. Bom, para concluir então esse momento do vídeo, eu queria então deixar bem claro que há na Cecília Meirelles uma habilidade rítmica e sonora. É isso que eu tô falando até agora, né? É que ela resgata na palavra o ritmo, a sonoridade por meio da metrificação, por meio das metáforas, da literação e assonância. Então isso vocês não podem esquecer. Tanto vocês não podem esquecer que quando a UEM ou alguma universidade faz uma questão bem elaborada sobre a Cecília de Moraes, com certeza, a Cecília de Moraes, a Cecília Meirelles, com certeza a gente vai ver nessa poesia, nessa questão, uma análise mais formal da literatura dela, porque ela tem muito ainda a ensinar pra gente sobre isso. O tema que eu quero que tenha ficado claro para vocês durante essa exposição é o tema da metamorfose. Por quê? Porque essa mudança constante, esse movimento constante da vida que está presente, e a figura que vai deixar esse tema solidificado na literatura da Cecília Meirelles, com certeza é a figura do mar. O mar então vai estar presente, que é aquele é o que está em constante transformação, como o indivíduo, como sujeito na obra dela. Alguns livros de poesia vão ser os livros assim importantes, chaves para a literatura dela e para vocês compreenderem um pouco do que é a poesia da Cecília Meirelles. Viagem, Vaga Música, Mar Absoluto e Retrato Natural são as 4 obras mais importantes, né, da poesia lírica, né, da parte lírica da poesia da Cecília Meirelles. Então só tem mais 2 coisas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a obra da Cecília Meirelles, tá bom? Uma questão é que a Cecília Meirelles era pedagoga, não sei se vocês sabem, mas como pedagoga ela se importava muito com uma formação lúdica, né, das crianças por meio da poesia. Então ela vai ter poesia infantil. Eu vou ler uma para vocês terem ideia, ela é bem curta e ela vai dizer o seguinte: o eco. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde onde. O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer migo. Então, assim, a simplicidade da poesia por um lado. Outro ponto importante é uma obra que ela escreveu já nos anos 50, por ali, que se chama O Romanceiro da Inconfidência. O Romanceiro da Inconfidência é um poema épico dividido em romances, que lembra muito a forma do romance de cavalaria. Lembra essa forma por ser uma narrativa, mas é uma narrativa escrita em versos e ritmada. E ela tem um caráter popular. Isso porque a Cecília Meirelles se interessou por uma questão da nossa história. E aí a gente tem uma mistura entre poesia e história. A poesia, ela aproxima a gente da história, não precisando ser fiel a esta, mas levando o leitor a se aproximar daquilo que aconteceu de forma mais plena. Não sei se plena é a palavra, mas talvez mais intensa do acontecido. E ela traz consigo símbolos e movimentos que também dialogam com a atualidade, né? E com a universalidade, talvez, das questões, mas mais com a atualidade das questões. Então,
O movimento da Inconfidência, como vocês todos sabem, teve uma participação muito grande de poetas, o Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, que tiveram junto com um contexto político e histórico de pedida de liberação do pagamento de quantias a Portugal por conta da exploração do ouro em Ouro Preto. Quando a Cecília Meirelles foi a Ouro Preto, ela mesma relata que se deparou com o ambiente de Ouro Preto contando a história para ela. E todo esse ímpeto pela libertação política por meio da literatura fez com que ela trouxesse também, carregasse essa marca de escrever sobre esse tema. Eu não vou me desgastar nisso, isso seria tema para outro momento, outra conversa, mas então eu quero que vocês saibam que o Romanceiro da Inconfidência é uma obra da Cecília Meirelles, que ela se afasta de um lirismo subjetivista para trazer a história, e colocá-la em movimento também e atualizá-la de alguma forma. Então, eu espero ter feito mais ou menos um panorama para vocês do que é a obra da Cecília Meirelles. Eu tenho algumas dicas de podcast, quem gosta de ouvir podcast sobre a obra da Cecília Meirelles, e eu gostaria muito que vocês lessem um pouco da poesia dela, porque é uma poesia muito gostosa mesmo de ser lida, tá bom? Beijos e até mais!